Vou começar fazendo a higienização com PrEP, dou uma borrifada, tiro o excesso e vou vir com a espátula empurrando essa cutícula. Em seguida, eu vou estar pegando a minha broca 720 e vou estar fazendo o lixamento, lembrando sempre de fazer as duas rotações, tá? Para a direita e para a esquerda. Faço uma rotação de média para baixa, com a broca sempre deitadinha, para não haver lesões na unha natural. Se a gente deixar essa broca inclinada, vai acontecer de agredir a unha natural e ficar com marcações. E ela deitadinha na velocidade baixa, não tem perigo. Aproveito a broca, depois que eu faço a limpeza da área da cutícula, e vou tirando todo o brilho da unha natural, sem pesar a mão, sem esforço, tá? Aqui eu escolhi essa tip no formato bailarina. Vou estar tirando todo o brilho dessa tip, tá? Antes de colar ela na unha natural, eu gosto de estar fazendo essa ranhura, por ela ser um pouco grossinha. Faço a aplicação de uma lateral à outra, tá? Aqui já tá com cola, já tinha lixado tudo. De uma lateral a outra, para não ficar faltando tip nas laterais. Aqui já tá colado, eu vou estar dando leve pressões pra gente tá mudando o formato para estileto, tá? Isso aqui vai facilitar a gente ter a ponta central de onde a gente tem que fazer o corte. Eu vou estar pegando um alicate para estar fazendo a marcação de uma lateral a outra. Não precisa levar esse corte até lá em cima, é só do meio pra ponta, tá? Porque senão vai ficar muito fino lá em cima, perto da área da cutícula, e na hora de fazer o lixamento, pode ser que venha a causar dentes no alongamento, isso não é legal. Depois eu vou vir com a tesoura e fazer esse corte, onde eu fiz a marcação. Aqui eu já fiz o corte e vou estar fazendo o lixamento, tá? Vou estar usando essa lixa da Psyu, ela é 180. Lembrando de não levar essa lixa até a área da cutícula, porque lá não precisa fazer o lixamento, tá? Ali no ponto zero. Para não dar dente, como eu já falei para vocês. Eu vou só deixar retinho essa unha nessa ponta. Aqui eu já fiz o lixamento, tá? Deixei ela no formato estileto. E vou estar usando o Tip Blend para estar tirando o degrauzinho da tip, tá? Vou estar usando a broca de tungstênio da Psyu, a 1510. Lembrando que é só na emenda da tip, não precisa passar essa broca na unha natural, tá? E esse Tip Blend, ele vai facilitar pra gente fazer esse lixamento mais rápido, e não ter perigo de estar passando a lixa lá na unha natural da cliente, tá? Aqui eu já fiz a limpeza com PrEP e vou estar usando os preparadores. Vou estar usando o desidratador, desfocou aqui um pouco. Vou estar passando desidratador somente na unha natural, certo? Não precisa estar encostando na cutícula. Em seguida, quando seca bem, eu vou estar usando o Prime ácido. Lembrando que nenhum produto de preparadores ou gel, acrílico, nada de produto de alongamento se deve encostar na cutícula. Espero secar bem, venham com o Prime adesivador. Somente na unha natural. Espero secar bem, para em seguida vir com o gel base. Aqui eu vou estar usando o gel base Dense, tá? A Psyu tem duas opções de gel base. Tem o Dense, que ele é mais grossinho, e tem um tradicional, que ele é mais fininho, tá? Mais fluido. Eu resolvi nesse vídeo estar usando o Dense, e o gel base eu levo em toda a extensão, tá? Tanto na unha natural como na tip, e vou levar na cabine por 10 segundos. Saindo da cabine, eu vou vir com o meu cleanse e vou estar tirando a camada de dispersão, tá? A famosa gominha. Isso é opcional, eu gosto de estar tirando. Se fosse um alongamento em gel, não precisaria estar tirando esta gominha. Vou estar usando aqui o monômero da Psyu, que ele é universal, e vou estar usando esse pó acrílico aqui, branco, tá? Aqui a unha já tá toda preparada. Vou estar usando aqui o pó acrílico branco.
molho o pincel, tiro o excesso, dou 3 batidinhas de leve com o pincel para poder pegar o produto. Notem que ele vai hidratando, ele vai ficando uniforme. Então, esta é a hora de estar aplicando, tá? Eu aplico lá na emenda onde eu fiz a tip e com o corpo do pincel eu vou levando o produto de uma lateral à outra e trazendo esse produto pra ponta, tá? Vou aplanando bem e vou arrastando esse produto, tá? A gente não deve trabalhar com a ponta do pincel, como eu já falei pra vocês, porque vai ficar com buracos no produto. Não for o suficiente, limpo o pincel, molho novamente no monômer e vou pegar mais produto. Espero hidratar, note como ele sai de um jeito e quando eu espero, ele vai se misturando o pó acrílico com o monômer e vai ficando hidratado esse produto. É o momento de aplicar, tá? Assim que eu pego o pó acrílico, eu não posso ir logo aplicando na unha. Eu tenho que esperar hidratar essa pérola. Na hora que você estiver aplanando, levando o pincel e você vê que está grudando, o produto está puxando o pincel, vocês vão limpar, molhar e limpar o pincel novamente e depois ficar levando esse produto para a ponta, tá? A gente não pode estar deixando excesso de produto no pincel, porque isso não vai deixar a superfície lisa, tá? E também você pode perder o seu pincel se você guardar ele com produto de pó acrílico nele, tá? Ele endurece, você pode acabar perdendo. Depois que eu deixei bem lisinho, levei até a ponta, eu vou pegar outra pérola e vou estar levando na área da cutícula. Lembrando que não pode ter produto encostado na área da cutícula. Eu vou levar o mais próximo possível, 1 milímetro, 1,5 milímetros, perto da cutícula, mas sem encostar. Nessa hora a gente tem que ter um controle de produto para não ter excesso de produto na área da cutícula, para a gente não precisar estar lixando muito, porque como é um pó acrílico branco, ele é bem pigmentado, se você não deixar bem uniforme e você lixar em excesso, você vai acabar manchando a área da cutícula, certo? Depois eu levo até onde dá. Quando eu finalizo a área da cutícula, não deu o produto, ficou a marcação. Vocês podem notar ali, perto da ponto zero ali, depois do ponto zero, tem a marcação do pó acrílico. Eu venho com a pérola mais molhadinha e vou tá como se fosse... Vou pincelar, tá? Eu não vou estar aplanando, vou pincelar, porque como tá molhadinho, eu consigo levar ele e tirar essa marcação e deixar o produto bem uniforme e vou esperar secar, tá? Aqui ele já tá seco, não tá 100%, ele tá um pouquinho quente, mas nada de incomodar a cliente. Esta é a hora de estar fazendo a curvatura. Lembrando de não apertar muito, na unha natural da cliente ali no ponto zero. A gente tem que respeitar a curvatura e vou passar para o lixamento. Aqui eu tô usando a lixa 180, vou estar fazendo o lixamento. Como eu deixei a área da cutícula bem nivelada, eu não vou estar precisando passar brocas, tá? Ali na área da cutícula. Vou estar só fazendo o lixamento com essa lixa. Vou acertar as laterais, lembrando de sempre proteger a bochechinha da cliente ali com a nossa mão, tá? Com o nosso dedo. E não lixar em excesso, que nem eu já falei pra vocês, pra não causar dente, porque vai... qualquer pancadinha, se ficar um dente ali no alongamento, vai facilitar com que essa unha quebre, tá? Como é uma unha longa, eu tô apoiando meus dedos embaixo pra tá fazendo esse lixamento reto em cima da unha. Finalizei, venho com a minha lixa Buff, tá? Eu vou estar fazendo só o polimento dessa unha. Como eu falei pra vocês, não vou precisar passar a broca na área da cutícula, vocês podem estar passando só a lixa Buff, se vocês tiverem tido cuidado de não ter excesso na área da cutícula, tá? Se tiver, eu aconselho estar passando o óleo de lixamento e fazendo o lixamento com a broca. Vou estar usando esses esmaltes em géis, tá? Da Psyll, para estar fazendo o nosso arco-íris.
A unha aqui já tá polida, já limpei com prep e tá pronta para esmaltação. Aqui eu já pulei alguns passos só para mostrar para vocês que não precisa tá bem rente, tá? Se por acaso uma cor se misturar com a outra um pouco, não tem problema, tá? Ela não precisa estar bem perfeitinha, bem alinhada. Aqui já secou os 60 segundos na cabine. Vou estar usando esse esmalte em gel da Psyll, que ele é parecido com render. É um branco meio leitoso. Vou estar passando camada fina, tá? Esticando bem, para poder fazer o efeito que a gente quer no final, tá? Depois de esticar bem, antes de levar na cabine, tá? Nessa parte aqui a gente não leva na cabine, é só depois. Depois que eu esticar bem, eu venho com o top coat da Psyll. Eu já deixei a misturinha ali no fundo, né? Junto com as cores. A misturinha não, no caso o top coat. Vou pegar um boleador e vou aplicando aleatoriamente, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, quiser mais perto. Até porque como o esmalte em gel tá ainda molhado, a gente não levou na cabine, ele vai abrindo o top coat, tá? Ele vai se espalhando e vai ficar um efeito bem legal. Depois disso, que eu fizer na unha toda, eu levo na cabine por 60 segundos, tá? Venho com esse meu top coat que eu só uso pra parte inferior do alongamento. E vou estar passando por baixo, tá? Esse top coat eu só uso pra essa parte, até porque se contaminar, ficar com poeirinha, não vai ficar, passar esse produto pra cima. Em cima, na parte superior, eu gosto de estar usando o top coat Slim, eu só uso pra parte superior. Então, eu uso dois top coats, tá? Um pra parte inferior do alongamento e outro pra parte superior. Passo o top coat, estico bem, levo na cabine por 120 segundos e este é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado.